Grande debate entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Agora há pouco foi feito um sorteio e ficou definido que à minha esquerda estará o candidato Paulo Maluf, do PPB. À minha direita, o candidato Mário Covas, do PSDB. O nosso debate terá 5 blocos. Eu farei uma pergunta para os dois candidatos e depois eles farão perguntas entre si. Nós estaremos iniciando este importante debate para o governo do estado de São Paulo dentro de 6 minutos, logo depois de Torre de Babel. Até lá. Como oferecer aos paulistas qualidade de vida que corresponda à importância da nossa produção na indústria, na agricultura, no comércio, na cultura e na tecnologia? Nenhuma região do Brasil sente tanto os efeitos das mudanças do mundo como o estado de São Paulo. Região metropolitana. Como preparar uma das maiores concentrações humanas do planeta para este novo tempo? Interior do estado. É possível desenvolver sem destruir tradição, história e meio ambiente? Que São Paulo queremos na virada do milênio? Esta é a decisão. No centro da disputa, 2 paulistas, um de Santos, outro da capital. 2 engenheiros formados na mais tradicional escola de engenharia de São Paulo. 2 vidas dedicadas à política. 2 ex-prefeitos, governadores, campeões de votos no Legislativo. Mário Covas e Paulo Maluf. A Rede Globo promove a partir de agora o debate dos candidatos no segundo turno da eleição para governador. Debate histórico para São Paulo e decisivo para a construção do Brasil do século XXI. Boa noite. Bem-vindo ao estúdio da TV Globo São Paulo para este debate decisivo que se realiza no último dia permitido pela Justiça Eleitoral. À minha esquerda está o candidato Paulo Maluf, do PPB. À minha direita, o candidato Mário Covas, do PSDB. A posição dos candidatos aqui no estúdio, assim como a ordem das perguntas, foram definidas num sorteio realizado há poucos instantes aqui na Globo. O debate tem regras definidas de comum acordo com os assessores dos 2 candidatos. Ficou estabelecido que os candidatos não poderão apresentar documentos ou outros materiais, porque seria impossível comprovar a sua autenticidade durante a realização deste debate. Pela lei eleitoral, o nosso encontro não pode passar da meia-noite. Nas tréplicas e nas considerações finais, se houver ofensa, o candidato ofendido poderá pedir direito de resposta, que, se for procedente, será atendido. Vamos então agora iniciar o primeiro bloco deste debate. Inicialmente, eu farei uma pergunta que é a mesma para os 2 candidatos aqui presentes. Eles terão o tempo de até 2 minutos para responder. Os senhores chegam a este debate numa das mais acirradas disputas da história do estado de São Paulo. Segundo os institutos de pesquisa, a definição desta eleição está nas mãos de mais de 1 milhão de paulistas que ainda não escolheram o seu candidato. De acordo então com o nosso sorteio, eu pergunto primeiro para Paulo Maluf: por que os eleitores indecisos devem votar no senhor e não em Mário Covas? Os eleitores indecisos devem votar em Paulo Maluf porque Paulo Maluf foi sempre o defensor da população de São Paulo. Mas nunca foi o defensor da população de São Paulo como um homem do amém. Nunca foi um defensor de São Paulo como vaquinha do presépio. Os eleitores de São Paulo devem votar em Paulo Maluf porque nós temos agora, nos jornais, um pacotaço que deve vir depois das eleições. Depois das eleições, seguraram esse pacote para, eventualmente, dar preferência a candidatos do PSDB. Candidatos do PSDB que são candidatos do amém, candidatos que dizem tudo ao Planalto. Está, inclusive, nos jornais de ontem, aqui no jornal Estado de São Paulo, que nesse pacotaço deve vir uma contribuição bastante grande dos previdenciários, dos aposentados, dos pensionistas,
dos estados, dos municípios e do governo federal. E vão aumentar a contribuição dos funcionários públicos. Ora, vocês devem votar em Paulo Maluf, porque Paulo Maluf sempre esteve ao lado das reformas. Paulo Maluf sempre esteve ao lado do presidente Fernando Henrique Cardoso. Quem viu as votações do Congresso, viu lá dentro, quando era necessário, o presidente do PPB e prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, ajudando Fernando Henrique. Ninguém viu jamais Mário Covas lá no plenário ajudando Fernando Henrique. Mas está ao lado do presidente Fernando Henrique é para aconselhar. Aconselhar que nessa reforma os ricos podem pagar um pouco mais, as multinacionais podem pagar um pouco mais, o capital especulativo pode pagar um pouco mais e o Estado pode encolher um pouco para poder fazer as reformas necessárias. Não é em cima do pobre. O pobre não tem mais como contribuir. Não é em cima da dona de casa, não é em cima do aposentado e do pensionista. É por isso que eu peço o seu voto, porque eu vou defender o aposentado, o pensionista e o pobre nessa reforma que vem aí na semana que vem. Agora eu repito então a pergunta para Mário Covas. Por que é que os eleitores indecisos devem escolher o senhor e não o candidato Paulo Maluf? Eu acho que, em primeiro lugar, porque a gente tem uma longa história, uma vida bastante longa no que se refere ao exercício da política e, portanto, tem um acervo de conduta que pode ser testado pelo eleitor, como foi testado por milhares, milhões de outros. A gente tem uma história de caráter, uma história de vinculação com a área social. Nós não somos produtores de concreto, de cimento, de viadutos onde o pobre não pode nem entrar, porque o ônibus não passa pelo viaduto, está proibido, de pontes, de obras enormes, obras caríssimas, muito mais caras do que todas as outras. Nós somos vinculados às pessoas, nós estamos vinculados à área social, nós somos alguém que passamos pela prefeitura, deixamos 135 creches, 35 postos de saúde, deixamos 74 escolas novas e, igualmente, agora, ao longo desse período no governo do Estado, nós tivemos uma ação rigorosamente igual. Foi o trem espanhol, foi o poupa-tempo, foram os mutirões, foram o médico de família, foi o Qualis, foi, enfim, os hospitais novos, a educação, foi tudo aquilo que tem a ver com o povo, que tem a ver com as pessoas. Nós não pensamos nas grandes obras, nós não temos ambição de poder. Nós pertencemos a um partido ao qual pertence o presidente da República e pertencemos a um país que se chama Brasil. E como governador de São Paulo, damos a mão ao presidente em todas as oportunidades necessárias, mas a nossa mão maior está depositada no interesse desse país. É como nós vamos agir, não apenas agora, sempre. Sempre, independente de tirarmos vantagem ou desvantagem desse fato. Dando sequência a este primeiro bloco do debate, nós passaremos agora as perguntas de candidato para candidato. Tempo de 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Nós começamos conforme o sorteio prévio pela pergunta que será feita pelo candidato Paulo Maluf ao candidato Mário Covas. Por favor. Mário Covas, vou lhe fazer uma pergunta sobre emprego. E quando chegar a sua vez, se você quiser continuar sobre emprego, eu gostaria de lhe perguntar e responder. Você vem aí um grande pacote econômico que era excessivo, que vai causar desemprego. Eu vou lhe fazer uma pergunta. No seu governo, o desemprego só aumentou. Você foi governador no início com 2 milhões de desempregados, hoje tem 4. Qual é o seu projeto para gerar empregos? Em primeiro lugar, o meu governo teve um desemprego crescente em termos menores do que o seu governo. Durante o seu governo, o desemprego aumentou 117% e nós não tínhamos crise. No meu governo aumentou 70%. E é muito. E é muito difícil a situação e a gente tem que enfrentá-la. O que o meu governo fez nesse período? Olha, posso lhe mostrar cidade por cidade, investimento por investimento, local por local, origem, município por município, chegaram até agora, em São Paulo, nesses 3 anos e 10 meses, 56 bilhões de dólares de investimento privado. Isso representa 1 milhão de empregos.
Por outro lado, nós fizemos 11 medidas para pequena e microempresa. Isso fez com que aumentasse em 155 mil o número de pequenas e microempresas. Esse número não é discutível, ele é medido pelo número de ligações de energia elétrica. E cada microempresa cria 7 empregos. Por outro lado, os investimentos do Estado, que atingiram 20 bilhões durante esses 4 anos, são 120 mil habitações, são 11 hospitais, são 21 penitenciárias, são 280 escolas novas, metrô, enfim, tudo isso precipitou 363 mil empregos. Mais do que isso, houve 470 mil trabalhadores que foram requalificados. No próximo governo, nós vamos requalificar 2 milhões de trabalhadores. Mais do que isso, a Secretaria de Trabalho e Emprego criou o sistema de autoemprego, pelo qual o trabalhador desempregado é preparado para algum tipo de atividade que pode desenvolver sem nenhum vínculo empregatício. Mais do que isso, o Banco do Povo, o FEAP, a Caixa Econômica estão hoje habilitados para emprestar para o pequeno, para aquele que precisa. Tempo esgotado, por favor. Temos agora a réplica do candidato Paulo Maluf. Em primeiro lugar, nós temos que comparar o seu governo, no início dele para o fim do seu governo. Não o meu governo, que foi 16 anos atrás. No meu governo, há 16 anos atrás, nós geramos emprego. Foi uma das épocas áureas do emprego neste país. No seu governo, com todos esses investimentos que você fala que está fazendo, os 11 hospitais, você diz que terminou, mas estão todos parados. As penitenciárias que você diz que você fez, que estão vazias. Todos esses investimentos que você fez, no fundo, está rindo do quê? Do desemprego do povo? Está rindo do desemprego do povo? Está rindo do quê? Da viúva que ontem perdeu seu marido, que foi assassinado como investigador? Isso não é motivo para riso, não, Mário Covas. De 2 milhões de desempregados, você sabe, tem hoje 4 milhões de desempregados. Você não consegue emprego hoje. É uma falácia, é uma mentira, não é verdade que se gerou emprego nesse estado. Tempo esgotado, passamos então para a tréplica do candidato Mário Covas. Não, se há alguém aqui que pode ser qualificado de mentiroso, certamente não sou eu. Historicamente, reconhecido como mentiroso neste ambiente, não é nem o Nascimento nem eu. Isso é óbvio. De forma que tudo aquilo que eu falei é comprovado. Se quiser ver, está à disposição, não posso mostrar agora, mas a imprensa tem à disposição os 56 bilhões de dólares de investimento novos. Não são a ABEL, que foi apresentada no programa do candidato Paulo Maluf, e, como tendo ido embora do Estado, e que está lá instalada em Ribeirão Preto. Não é como a outra empresa que ele apresentou, que tinha ido embora de Ribeirão Preto e que já tinha fechado há 7 anos atrás. Não. A luta pelo emprego tem que ser redobrada. E ela vai ser no próximo governo. A última medida que fizemos em relação à pequena e microempresa, o Simples Paulista, representa uma abertura nessa direção extraordinária. O programa do próximo governo são 3 milhões e 500 mil empregos. Ok, tempo esgotado, dando sequência ao primeiro bloco. Agora, o candidato Mário Covas fará a sua pergunta ao candidato Paulo Maluf. Por favor. No último debate, o senhor insistiu muito em discutir o seu programa de governo. De forma que eu acabei procurando o seu programa de governo, que não está muito disponível. Mas havia alguma coisa na internet e lá eu acabei encontrando algum tema. Encontrei, lendo aquilo, me chamou a atenção... Por favor, o tempo está se esgotando. Me chamou a atenção o capítulo da cultura. O capítulo da cultura tem várias vertentes. E eu quero saber exatamente o que quer dizer a 5ª vertente, que diz: adoção de uma vertente social em complemento às vertentes patrimonialista e de fomento dominantes. Doutor Paulo, por favor. O meu plano de governo está aqui. O nosso mediador pode ver que existe o plano de governo e eu trouxe ele aqui. Portanto, é mentira que eu não tenho plano de governo. Se você viu ele na internet, é porque ele existe. Mas sobre mentira, Mário Covas, eu quero dizer o seguinte: você me diz que eu menti. Você disse, e toda São Paulo sabe, que se fosse aprovada a reeleição, você não seria candidato. Você mentiu, você foi candidato. Depois você ficou de agosto de 97
até abril de 98, dizendo: não sou candidato, sou contra a reeleição, não sou candidato, tenho uma palavra só, não sou candidato. E você foi candidato. Há 4 anos atrás, quando eu recebi você na sede do PPB e você no segundo turno era candidato a governador de São Paulo contra Francisco Rossi, você foi na sede do PPB, me fez todos os elogios, levantou minha mão, cantamos o hino nacional e você fez uma porção de elogios para mim. Hoje você me critica. Portanto, Mário Covas, mentiroso quanto mais é você. A sua vida é uma mentira. A sua vida é verdadeiramente uma tapiação. Você passa realmente a mentira para os 35 milhões de brasileiros, porque você fez o pior governo, você é o pior avaliado governador do estado em todo o Brasil. Quanto ao problema da cultura, todo mundo sabe que quando eu fui prefeito, quando eu fui governador, cultura teve verdadeiramente seu momento áureo. Ainda hoje existem mais de 1.000 eventos por mês na cidade de São Paulo. O secretário Rodolfo Conter, ex-comunista, homem da televisão, escritor, foi meu secretário 2 anos e 4 anos e continua nesses 2 anos, é verdadeiramente um revolucionário na parte da cultura. Portanto, em eu sendo governador, cultura vai ser novamente absoluta prioridade no nosso estado. A réplica do candidato Mário Covas. Olha, não disse nenhum instante que não tinha programa, tanto que fui procurar na internet. Encontrei, não está muito disponível, mas eu encontrei. Parece que o senhor não leu o programa que lhe fizeram. Eu volto a insistir e peço que o senhor não fuja do assunto. Não adianta ficar me chamando de mentiroso. O texto é o seguinte: a adoção de uma vertente social em complemento às vertentes patrimonialistas e de fomento dominantes. O que quer dizer isso? É uma pergunta simples, eu gostaria de saber o que quer dizer isso, que está no seu programa. Isso tendo em vista que o senhor quer discutir programa de governo. A mim me parece incrível que você não saiba o que é vertente social, vertente patrimonialista na cultura. A mim me parece incrível que você é absolutamente ignorante sobre esse assunto. Como ignorante você é, Mário Covas, quando você diz que a gente constrói túnel e lá não tem ponto de ônibus. É evidente que o habitante não vai descer no túnel para pegar ônibus. O túnel é para o trânsito fluir. E o habitante está na superfície para pegar o ônibus na superfície. Você falou também, Mário Covas, de caráter. Olha, eu quero dizer para você que caráter, que não tem você, baixou o nível da campanha. Você fez tudo aquilo que não poderia ter feito nesta campanha. Publicou coisas na internet, xingou. No primeiro turno, você ofendeu o Rossi, ofendeu a mim. Roubou a Marta pregando voto útil. Então, em matéria de caráter, eu quero dizer o seguinte: você não perde para ninguém, viu? Você é o último lugar em caráter. A sequência agora é com o candidato Paulo Maluf perguntando ao candidato Mário Covas. A pergunta que eu faço, Mário Covas, sobre segurança. Durante o seu governo, muitas coisas cresceram aqui em São Paulo. Cresceram mesmo. O número de pedágios cresceu, o valor do pedágio cresceu, o desemprego cresceu, a violência cresceu, a droga na escola cresceu. Eu pergunto para você, como é que você justifica esse aumento brutal da violência em todo o estado de São Paulo? A violência aumentou, sim, como aumentou no seu governo. Aliás, os jornais daquela época dizem que a superlotação nos distritos policiais começou naquele tempo. Naquela época, houve uma pesquisa nacional e disseram que a cidade mais violenta do país era São Paulo. Naquele tempo, o telefone 190 não funcionava, não dava para passar trote no 190. Agora dá e a polícia chega logo. E quem é culpado vai na hora do jogo Brasil e Dinamarca depor na polícia, porque na realidade é para não aparecer na imprensa, e vai lá e constata e afirma que a polícia é muito boa. A polícia, naquele tempo, não tinha veículo, a tal rota que andava na rua devia andar de bota, porque veículo não tinha que você não comprou. Não havia colete à prova de bala, não havia revólver. O seu secretário da Segurança Pública assegurou o seguinte: olha, só há um jeito de salvar a população da violência, é através do povo se armar.
A sua política de segurança foi traduzida concretamente por uma frase sua. Quer estuprar, estupra, mas não mata. O senhor tinha 55 mil homens na Polícia Militar, hoje tem 83. Os salários de hoje são muitas vezes maiores do que naquele tempo. Mas há uma coisa que eu quero fazer referência à sua palavra inicial. O senhor diz que eu baixo o nível da campanha. Toda vez que eu falo do seu passado e da sua história, o senhor diz que eu baixo o nível da campanha. Baixar o nível não é falar da sua história. A sua história é que é de baixo nível. Portanto, quando a gente fala nela, imediatamente fica de baixo nível. De qualquer modo, quero lhe dizer que a polícia melhorou e melhorou muito. A polícia hoje tem seguro de vida. Nós compramos 7 mil veículos, o senhor comprou 2 mil. Nós compramos coletes à prova de bala, o senhor não comprou nenhum. A violência aumentou, aumentou. Numa proporção menor do que no seu tempo. Por favor, doutor Paulo Maluf, a réplica. Você mente, Mário Covas. Mente e baixa o nível da campanha. Porque você quis acabar com a Polícia Militar. Você quis fazer a fusão da Polícia Militar com a Polícia Civil, acabando com a Polícia Militar. É por isso que você não tem voto em nenhuma das duas polícias. Você ofende meu secretário da Segurança Pública, que não pode se defender, porque ele é de saudosa memória, o iminente desembargador Otávio Gonzaga Júnior. Mas eu quero dizer o seguinte, este foi um grande secretário. O seu, comigo, ia para a rua em 24 horas, que é uma hora incompetente que ela está, e você não tem coragem de demiti-lo. Eu quero dizer para você que você está baixando muito o nível, Mário Covas. Mas eu vou continuar na segurança por enquanto, porque eu respeito o telespectador. Homicídios, de 95 eram 9.800. 98, 11.800. Furto e roubo de veículos, 116.095. 168.098. Furtos, 290.095. 355.098. Roubos, 101.000. Tempo esgotado, por gentileza, a resposta, a tréplica agora do candidato Mário Covas. Por favor, a tréplica. Ninguém tinha coragem de sair na rua no seu tempo. Na realidade, volto a insistir, uma comissão de juristas no Brasil fez naquela época um levantamento e definiu a cidade de São Paulo como uma cidade de maior violência. Era governador Paulo Maluf. Eu não sei se você colocaria secretário na rua. Com o número de processos que você tem, eu nem sei se você ganhasse e continuaria no governo. Se você não sairia antes do secretário. De qualquer maneira, caráter, Maluf, é alguma coisa que a gente disputa de longa data. Não vamos falar nesse terreno nos deixa em desigualdade. Eu creio que isso é covardia. Bem, vamos agora a mais um encerramento deste primeiro bloco, né? Com a pergunta que faz o candidato Mário Covas ao candidato Paulo Maluf. Candidato Maluf, vamos falar um pouquinho de precatório, uma expressão difícil que o povo quase não conhece, ele entende mais de frango do que de precatório. Mas quando o senhor era prefeito de São Paulo, o senhor efetuou pagamentos de precatório no total de 282 milhões. E no mesmo período, o senhor emitiu fraudulentamente 1,5 milhão de precatórios. Há uma diferença, portanto, de 1,2 milhão. O que o senhor fez com esse dinheiro? Eles foram emitidos fraudulentamente, negociados fraudulentamente e no final não foram pagos precatórios. O que o senhor fez com esse dinheiro? Por favor, a resposta do candidato Paulo Maluf. Numa coisa nós concordamos agora. Você falou que quando a gente vai falar de caráter, existe uma desigualdade. Existe mesmo. Porque você, Mário Covas, é um homem sem caráter. Eu vou mostrar por que você é um homem sem caráter. Porque você colocou na internet, falando exatamente de frangos, você colocou na internet, vindo lá de fora, fotografia da minha mulher, fotografia da minha filha, fotografia de Dona Nicéia Pita, e colocou as galinhas de Maluf. Não contente com isso, você colocou na internet e mandou imprimir e distribuir ofensas a mim, a minha mulher, e ofensas às minhas filhas. Quero dizer a você, Mário Covas, que eu não vou baixar o nível. Eu não pretendo baixar o nível. Eu estou dentro da casa dos telespectadores. Mas eu tenho aqui instrumentos para baixar o nível. E você se comporte, porque se você não comportar, no próximo bloco, eu vou aqui dar ao mediador uma fita que o vai impedir de entrar na casa de qualquer pessoa em São Paulo. E sobre precatórios, eu trouxe aqui um jornal, terça-feira, 13 de outubro, portanto, há dias atrás, governo do estado deve
5,6 bilhões em precatórios. O governo do Estado não colocou as finanças em dia. Colocou as finanças em dia, entre aspas, porque deu calote no precatório. Antes da campanha eleitoral, prometeu que não ia privatizar nada, assinou, entregou o Banespa, vendeu a Eletropaulo, entregou o Ceasa, entregou a FEPASA, entregou a CPFL, entregou um pedaço da CESP. Portanto, eu quero dizer para você, Mário Covas, em matéria de precatórios, você é o maior caloteiro e todos os advogados, bacharéis em direito, juízes que estão nos ouvindo sabem disso, porque nem precatório alimentar você pagou. Tempo esgotado, vamos para a réplica do candidato Mário Covas. Meu governo encontrou precatórios para pagar desde 91. Nesses 4 anos nós pagamos mais do que o dobro da soma dos 2 governos anteriores, de 8 anos. Estamos no ano de 1996, ainda não conseguimos pôr em dia, mas pagamos de 91 a 96. Em 3 anos de governo, pagamos 5 anos. E pagamos o dobro da soma do que os últimos 8 anos foram pagos. Pior do que isso, nós não pudemos emitir precatório, porque agimos corretamente, e como o governo anterior tinha emitido precatório e não tinha pago, nós não pudemos emitir, nós que tínhamos direito, que não tínhamos feito isso. Agora, na realidade, o candidato Paulo Maluf não contou o que fez com o dinheiro. Em 7 operações, eles lesaram a prefeitura em 12 milhões e 900, é o que diz a CPI. Mais do que isso, esse dinheiro todo foi usado e ninguém sabe onde. Agora, na realidade, por que jogar essa culpa no Pita? Você é um governador do qual os secretários têm medo. Tempo esgotado, por favor, a tréplica do candidato Jornal Paulo do dia 13. Apesar de dizer que saneou finanças estaduais, Covas atrasa pagamento de dívidas. A afirmação de que o governador Mário Covas, PSDB, saneou as finanças do Estado, despreza uma dívida de 5,6 bilhões decorrentes de decisões judiciais e que não é paga desde 95. Portanto, desde que você assumiu, está aqui na Folha da Tarde, do dia 13 de outubro, você não pagou precatórios. E o pior, Mário Covas, é que você não pagou precatórios alimentares para as viúvas. Você não pagou precatórios para funcionários públicos, para pensionistas. Agora, os grandes, você quitou. O do Parque Vila Lobos, de 800 mil metros, do JJ Abdala, lá você quitou. Você quitou dívidas da CESP de centenas de milhões. Então, os grandes você quitou. Os pequenos, você infelizmente deixou eles a míngua. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro bloco deste debate. Voltaremos logo depois dos comerciais com uma nova rodada de perguntas de candidato para candidato. Rede Globo, eleições 98. Nós estamos iniciando o segundo bloco do debate entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Os candidatos voltarão agora a fazer perguntas entre si. O tempo é de 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Abrindo esta segunda rodada de perguntas, o candidato Mário Covas perguntará agora ao candidato Paulo Maluf. O Jornal da Tarde 78 conta as acrobacias de Maluf para ganhar o lugar ao lado de Figueiredo. Na igreja de Nossa Senhora da Aparecida, o senhor, que era candidato então, quis ficar ao lado do presidente Figueiredo, ao lado do qual estava o governador do estado, estava o prefeito de Aparecida. E foi uma briga com o prefeito de Aparecida para substituí-lo no lugar. Mais recentemente, o senhor disse: sou só um santo e só passo 20 segundos sou um santo, só passo 20 segundos no purgatório. Depois de passar na prefeitura, o senhor diz que passamos para a resposta do candidato Paulo Maluf. O senhor não tem nenhum respeito por nenhuma religião? Eu quero responder a você, Mário Covas, da seguinte maneira. Eu vim aqui para debater programa de governo. Eu fiz perguntas sobre segurança, eu fiz perguntas sobre desemprego, tem uma porção de outras coisas para perguntar aqui. Mário Covas, você não deve ser mais governador, você é muito mais candidato a historiador. Você vem com uma história de um jornal de 1978. Mário Covas, eu te dou um conselho, começa a ler os jornais de 98, você não está aprendendo nada na tua vida, Mário Covas. Depois, o que tem que ver? Se naquela época, em 78, eu fui para Aparecida,
o senhor estava ao lado do presidente da República. Eu sempre fui para Aparecida. Sou devoto de Nossa Senhora da Aparecida e não como você, que é espírita. E foi esse ano, no dia 12 de outubro, para Aparecida, por interesses eleitorais. Agora, Mário Covas, quero fazer um apelo para você. Esqueça essa pergunta e quando for na réplica, fale de plano de governo. Você que está nos ouvindo, quer saber se você vai ter mais segurança nos próximos 4 anos, se você vai ter mais emprego, se vai melhorar a educação, a saúde pública, se o pedágio vai baixar? Por favor, Mário Covas, levanta o nível do debate, faz favor. Vamos falar de plano de governo. Olha, da primeira pergunta que eu fiz sobre o programa de governo, eu vi que o senhor não tinha lido o seu programa de governo, não tinha a menor ideia do que se estava tratando. Mas vamos voltar a esse assunto. O senhor disse, numa evidente heresia, quase no sacrilégio, que era mais honesto que Jesus Cristo. E agora cometeu essa estultice de dizer que Nossa Senhora de Osasco causou o acidente lá em Osasco. Quem o senhor pensa que é? O senhor pensa que está acima de Jesus Cristo? O senhor pensa que é Deus? O senhor não se põe no seu lugar? O que o senhor imagina que o senhor é, que lhe permite ter essa absoluta, afinal, o senhor não respeita nenhuma confissão religiosa? O senhor é capaz de fazer afirmações deste tipo, dizer que vai para o purgatório durante 15 segundos na primeira vez, e depois de passar pela prefeitura, passou para 20 minutos. Tempo esgotado, a tréplica do candidato Paulo Maluf. Meus amigos, eu repito o que disse há pouco. Eu vim aqui para discutir plano de governo. Agora, Mário Covas quer discutir por que o palanque dele caiu, a minha vida, sabe? Já começa com alguns sinais, desculpe, hein? Não vai ficar bravo comigo, hein? Desculpe, não vai rir, hein? Com alguns sinais de velhice. Começa a falar em ir para o céu, para o purgatório, para Deus. Vamos fazer aqui um debate, a população está nos ouvindo. Eu quero saber o seguinte, qual é o nosso programa? Eu tenho para gerar empregos. Vou gerar 1 milhão de empregos no próximo governo, que eu espero ser eleito. Mais é impossível, menos não resolve. Vou melhorar o problema da segurança, sim. Vou botar rota na rua. Vou defender os aposentados e os pensionistas. Vou defendê-los desse pacotaço que vem aí semana que vem. Vou defender os funcionários. Vou fazer um governo que honre São Paulo. Dando sequência ao debate, agora é a vez do candidato Paulo Maluf perguntar ao candidato Mário Covas. Fiel à tradição que me propus de fazer pergunta de programa de governo e não discutir bate-boca como está querendo o Mário Covas sobre 78, eu pergunto sobre educação. Você introduziu algumas mudanças nas escolas estaduais que estão desagradando profundamente professores e alunos. Você acabou com a repetência, você obrigou eles a estudar em classes separadas, você fechou escolas. Quer explicar o critério, Mário Covas? Posso. Em primeiro lugar, a repetência que acabou foi você, não fui eu. E com um decreto seu. No Estado, desde 1982, as crianças só não fazem exame do 1º para o 2º ano. Depois disso, fazem todos os anos. Já na prefeitura, com decreto seu, as crianças só fazem exame na 3ª série, na 6ª série e na 8ª série. Isso vem do governo anterior ao seu e o senhor, por decreto, continuou com isso. Portanto, onde se passava sem exame era na escola municipal. E por decisão sua. Hoje, no Estado como no município, não por decisão do Estado, mas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação determinou que os conselhos estaduais de educação podiam fixar por ciclos os exames. E, portanto, tanto o Estado como o município vão agora fazer exames na 4ª série e na 8ª série. Agora, neste ano, é que Estado e município operam igual. Mas até agora, onde se passava sem exame era no município. E por decreto seu, o senhor viveu apregoando que no Estado se tinha suspendido os exames. Não é verdade. Na prefeitura que se fez isso e o responsável foi o senhor. Na realidade, as mudanças foram várias. Foram as classes de aceleração, de acompanhamento, os cursos de férias, os computadores na escola, as salas ambiente, os cantinhos pedagógicos, o material escolar como computador,
o aumento do salário dos professores, que pela primeira vez na história são maiores no Estado do que na prefeitura onde o senhor esteve. O senhor comprimiu tanto o salário e depois, cá entre nós, educação, não dá para falar. O senhor não gastou nem o dinheiro que a Constituição lhe obriga a gastar na educação? Ok, passamos então agora para a réplica do candidato Paulo Maluf. Não é verdade que as professoras municipais ganhem menos que as estaduais. No fim de carreira, com 40 aulas, 25 anos, a professora municipal ganha 2.215. A professora estadual ganha 947. Não é verdade que eu acabei com as avaliações. Veio da prefeita Luiza Erundina e o que eu fiz? Eu pedi para que houvesse avaliação e provas. O Conselho Estadual me negou. Refundei novamente o Conselho Municipal de Educação. E hoje existem provas mensais. Hoje existem provas mensais. Ademais, Mário Covas, você não explica. Por que você fechou todas as escolas rurais? Se eu for eleito, vou reabrir todas as escolas rurais e vou recontratar as 47 mil professoras que você demitiu. Você fechou 628 mil vagas. E o leite que você fornece é pouco e de muito má qualidade. E eu vou levar o leve leite para o interior. A tréplica do candidato Mário Covas. Pois não, espero que leve o leve leite pelo preço normal. Espero que leve o leve leite de forma legal. Espero que o leve leite possa ser, ao invés de leite importado, que dá emprego lá fora, importado por uma empresa de Minas Gerais e não daqui de São Paulo, e que custa muito mais caro que o leite que o Estado, comprando do produtor nacional, dando emprego aqui, entrega para 700 mil famílias, a um preço de 55 centavos, quando o preço do município é de 74 centavos. No Estado, se oferece para a família necessitada e ela atende fundamentalmente a criança de 0 a 2 anos, que é a que mais necessita do leite. É mentira que a professora ganha isso no município e ganha isso no Estado. No Estado, hoje, em qualquer nível, se paga mais para o magistério do que se paga para o município. E mais... Na sequência, o candidato Mário Covas fará a sua pergunta ao candidato Paulo Maluf. Bem, eu acho que a gente podia falar um pouco sobre o PAS. Eu queria, em primeiro lugar, examinar uma afirmativa feita pelo seu secretário de Saúde a respeito do PAS. Sob a acusação de que o PAS superfaturava, ele disse o seguinte: isso não tem importância. O essencial é saber que a maioria da população está contente com o atendimento recebido. É a cultura das licitações, porém o pai não tinha feito licitação. Portanto, o seu secretário admite que superfaturamento não tem importância. Candidato Paulo Maluf, a sua resposta, por favor. O PAS é hoje o melhor sistema de saúde do Estado. O PAS pode até não ser perfeito, mas o PAS tem todos os hospitais funcionando e os postos de saúde funcionando. O PAS atendia 3 milhões de pessoas. Como o Estado degradou o atendimento, hoje atende 7 milhões de pessoas. E o Estado degradou tanto o atendimento à saúde que ainda hoje o professor José Aristodemo Pinotti pediu demissão em caráter irrevogável de um hospital modelo, o Pérola Baiton. Por quê? Porque o Pérola Baiton teve, por razões políticas, verbas negadas. O Hospital de Santos, dos Estivadores, está fechado. O Hospital de Mauá, o hospital está a meia carga, o Hospital Nardini. O Hospital de Assis, que foi inaugurado para 300 leitos, tem 60 funcionando, mas tem 800 funcionários. Em matéria de saúde pública, quero dizer para você, Mário Covas, quero dizer para você que o PAS é a melhor coisa que aconteceu aqui na cidade de São Paulo e eu vou estender até o interior. E pela mentira que você disse, que o leite era importado, eu tenho aqui uma declaração do Ministério da Agricultura, que diz que, de acordo com a solicitação da interessada, ratificando o documento, isso é de 14 de outubro, o leite em pó integral, leve leite, rótulo número tal, lote nata de 2 quilos, da Nutril, Nutrimentos Industriais, registradas, as matérias-primas são de origem nacional. Portanto, o leite é nacional. É mentira sua, Mário Covas. Agora, você, segundo a Folha da Tarde, o Estado dá leite B para os cães da PM e distribui leite tipo C para as crianças. E diz aqui o major da PM
que ele tem que dar o leite B para os cachorros, porque o leite C tem água, tem bactérias, causa desinteria, desidratação e muitas vezes óbito. Quer dizer, esta é a sua política. É o leite B para os cães da PM e o leite C para as crianças. Isso é que vai acabar. O leve leite vai para todo o interior do estado. Tempo esgotado, leite nacional. Tempo esgotado, a réplica Nós de damos Mário leite Covas. pasteurizado, vitaminado, enriquecido. Nós damos leite comprado ao produtor nacional. 10% da produção no Estado é consumida pelo Estado para dar leite para quem precisa. Mas o PAS não é isso, não. O PAS está com pedido de fechamento por parte do Ministério do Trabalho. O PAS tem 598 protestos. O PAS, e quem disse isso é o doutor Adib Jatene, foi o responsável pela crise de sarampo. Dos 42 mil casos no estado, 24 mil aconteceram aqui na capital, porque o PAS não dá assistência, não vacina. O PAS, na realidade, não atende o drogado. O PAS, na realidade, comprou nota fiscal. E isso está no processo que existe a respeito do PAS. Tempo Se o senhor for esgotado. levar Passamos isso à pro interior, tréplica, por favor, do candidato Paulo Maluf. Ficando neste tema, quero dizer para você, Mário Covas, que você deve 150 milhões de reais para o PAS. Você não pagou, faz 2 anos que você não paga R$1 por salário. E o pior, que você é caloteiro, Mário Covas. Porque não é que você não paga dinheiro do governo do estado, é dinheiro que vem do Ministério da Saúde, é dinheiro do governo federal, é dinheiro do SUS, do Sistema Único de Saúde, que vem para São Paulo e você retém única, exclusivamente pelo aspecto político. E a Prefeitura de São Paulo é que arca com toda a manutenção, com todo o custeio, com toda a conservação do PAS. Olha, quero dizer aos meus amigos do interior, se você não acreditar, venha aqui para São Paulo. Vá no PAS, como muita gente é atendido, e você vai ver que é muito melhor que nos hospitais do estado. Vamos então à pergunta que fecha esta segunda rodada do nosso debate. Neste momento, o candidato Paulo Maluf vai perguntar ao candidato Mário Covas. Israel Nascimento, 1 ano e meio. Tamires Santos da Silva, 2 anos. Bruno Chaves, 2 anos. Ana Cláudia Lira, 2 anos e meio. Estes são apenas alguns das 42 crianças que morreram em função de, em 97, 40 mil crianças não foram vacinadas e tiveram sarampo. Quer explicar isso, Mário Covas? Pois o PAS não dá vacina. Está explicado, o PAS não dá vacina. O Estado dá vacina. Mas quem diz isso é o seu amigo Adib Jatene, que já foi seu secretário. Homem absolutamente respeitável. E é por isso que dos 42 mil casos, 24 mil foram na prefeitura comandada pelo senhor. Olha, o Estado não paga. Eu vou lhe mostrar aqui o que é que diz o Ministério Público. O Ministério Público mandou para o Ministério da Saúde o seguinte: tendo a imprensa noticiado a iminente liberação de verbas federais do SUS, cujo repasse havia sido suspenso, destinadas às cooperativas, recomenda ao senhor secretário executivo que mantenha a suspensão do repasse dos recursos federais do Sul ao município de São Paulo para o serviço prestado pela cooperativa do FAS, advertindo para a responsabilização, inclusive de ordem criminal, advinda do manejo irregular da verba pública. Isto é o que aconteceu. O Estado não recebe dinheiro, nem recebeu dinheiro do PAS. O PAS dá dinheiro para o município. O Estado apenas atesta aquilo que está sendo feito. E a sua arrogância impediu que o PAS sequer requeresse ao Estado, conforme o secretário da Saúde lhe oficiou, para efeito de se credenciar. Muito provavelmente não teria conseguido se credenciar. O PAS, na realidade, presta serviço de muito má qualidade, mas de muito má qualidade, e não é por conta do que o Estado não pague, não. O Estado não deve nada ao PAS, nada. E eu tenho carta do ministro da Saúde afirmando este fato. A réplica do candidato Paulo Maluf. O governador licenciado e candidato Mário Covas confessa que não pagou. Confessa que não pagou por um artifício jurídico. Mas não é com artifícios jurídicos que a gente salva vidas. E
quanto custa uma vida? 42 crianças morreram. Ele diz que eu não vacinei. Novamente está desmemoriado, não se ofenda, está ficando velho. 97 você diz que eu não vacinei. Eu não era o prefeito de São Paulo em 97. Agora, os seus postos de saúde de vacinação, está aqui, Jornal da Tarde. Posto de saúde vira cortiço. Programa de vacinação, Estado de São Paulo, pode cair no discreto. Brasil tem 6,1 na gestão da saúde. São Paulo fica em 14º lugar no ranking da avaliação, elaborado pelo Ministério da Saúde, com nota 4,9. Portanto, meu caro Mário Covas, em matéria de saúde pública, você tem nota 0. E se você que não acredita em mim, dá uma voltinha por aí, vai num posto de saúde do Estado, vai num posto de saúde. Ok, tempo esgotado, vamos para a tréplica do candidato Mário Covas. Olha, a afirmação é feita pelo, volto a insistir, Adib Jatena, que mostra claramente que o surto de sarampo nasceu exatamente pela omissão de São Paulo, da cidade de São Paulo e do país, que não era o primeiro ano que não dava vacina. Aliás, não dá vacina, não trata de drogados, não trata nem de pessoas que bebem, que são viciadas no álcool. Mais do que isso, o PAS que está instalado no hospital do Tatuapé, que eu reformei quando estive na prefeitura, outro dia mandou para uma unidade básica de saúde do Estado, em Vila Mariana, lá é um hospital, um cliente para ser tratado de unha encravada. Não foram capazes de tratar disso no PAS que está situado dentro de um hospital municipal. Bem, nós fechamos assim a segunda rodada de perguntas e respostas entre os candidatos. Voltaremos depois do intervalo com os candidatos fazendo novas perguntas. Rede Globo nas eleições 98. E este será o terceiro bloco do debate promovido pela Rede Globo com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. E mais uma vez teremos perguntas e respostas de candidato para candidato. Eu lembro aos senhores que quando o sinal luminoso piscar, os senhores devem encerrar a fala, tanto na pergunta quanto na resposta. Nós iniciamos esta terceira parte com o candidato Paulo Maluf, perguntando agora ao candidato Mário Covas. Mário Covas, você tem dito que tem combatido com eficiência a droga nas escolas. Não é verdade. Não é isso que a gente vê no seu governo. A gente vê que o tráfico e o consumo de drogas é absolutamente livre nas escolas, deixando mães e professores apavorados. Como você explica isso? Não, na realidade não é verdade, não. Nós criamos um grupo chamado GAP, envolvendo 400 investigadores, que já tem no seu acervo mais de 7 mil traficantes presos nas portas da escola. Hoje a polícia feminina opera em mais de 400 escolas nas áreas mais perigosas. São 2 policiais femininas em cada área dessa. Mais do que isso, em 1994 havia 37 acontecimentos de natureza policial envolvendo escolas, por 10 mil alunos. Esse número baixou neste ano passado, nem neste ano, em 1997, para 14 por 10 mil habitantes. 37 para 14 por 10 mil habitantes. O número, hoje se tem, em relação a drogas, não apenas a ação contra o traficante, que aumentou muito. Tem 600 traficantes presos. 600 traficantes presos em flagrante. O acervo é dado por um grupo que chama GAP, que é feito da Polícia Civil, que atua perante as escolas e vem atuando há mais de um ano. Mais do que isso, as escolas hoje têm, não gente do Banezer trabalhando lá dentro, mas hoje as escolas têm, inclusive, porque nós enviamos 310 milhões para as escolas, sistemas até de uma certa sofisticação no que se refere à segurança. Circuito fechado de televisão, alarmes de várias naturezas. Há violência, sim, mas a violência hoje é menor do que era ontem. E a violência nessa área, volta a insistir. Eu me admiro como é que uma instituição que o Paulo Maluf acha boa, não recebe alguém que é drogado, não recebe alguém que é vítima do traficante. O pai não recebe. Aliás, não recebe apenas o drogado, ele não recebe nem aquele que é dependente do álcool. Por favor, a sua réplica, candidato Paulo Maluf.
De novo, o governador Mário Covas enrola e não responde. Desonestidade é isso, Mário Covas. É ter o poder de combater a violência e não fazer nada. Vou ler aqui o introito de um artigo, aqui de 98, em abril de 98, assinado pelo jornalista Gilberto Dimenstein, da Folha de São Paulo. São Paulo tem 28 investigadores para 2.703 escolas. Portanto, é mentira a sua afirmação, Mário Covas. Diz aqui Gilberto Dimenstein: o tráfico de drogas está generalizado nas escolas públicas e privadas de São Paulo, comandada por quadrilhas que operam dentro das salas de aula. Essa é a conclusão feita em dossiê, ainda em fase de preparação, exatamente pelo GAP, do Departamento de Investigações sobre Narcóticos da sua Secretaria de Segurança Pública. Ela está baseada em 1 ano e 2 meses de investigações, quando foram visitados 2.703 escolas. Então, Mário Covas, o caso da professora de Jacareí, que foi sequestrada por traficantes e assassinada, você que está me ouvindo sabe, tempo esgotado, o tráfico na por escola favor, é absolutamente a resposta tréplica do candidato Mário Covas. Onde é que está a mentira? Na realidade, a leitura do documento só mostra que existe esse grupo. E só mostra que existe esse grupo e que este grupo operou e tem mais de 600 prisões de traficantes feitas. Ora, dir-se-á, ainda não é o total. Se esquecem que o governador, o ex-governador Paulo Maluf, o ex-prefeito Paulo Maluf, quando prefeito municipal, anunciou, antes de tomar posse, que ia contratar 10 mil guardas para a Guarda Metropolitana, que iam fazer exatamente a cobertura das escolas. Nas feiras, nas escolas, nos ônibus, contratou 2.300. Uma das milhares de promessas feitas por ele e não cumpridas. Isto sim, isto é mentira. Isto é incapacidade de cumprir o mínimo compromisso que se assume com a população. Vamos agora à próxima pergunta, nesta terceira parte do debate, feita pelo candidato Mário Covas ao candidato Paulo Maluf. Pois bem, falando em promessa, acho que é uma boa matéria para a gente tratar, porque afinal trata de programa de governo. Eu tenho aqui alguns compromissos que você assumiu quando candidato a prefeito de São Paulo. Prometeu fazer 120 mil casas populares, prometeu contratar 10 mil homens para a Polícia Metropolitana. Além dessas mentiras, recentemente, em 24 de setembro, a Folha de São Paulo publicou uma matéria com a seguinte manchete: Maluf vende obras que não fez. Será que o seu desejo de tomar o que é dos outros vai até nas obras que não são suas? Por favor, candidato Em matéria de obras, Mário Covas, você não pode realmente tirar a paternidade de ninguém, porque você não fez nada. O seu governo é um governo onde cresceu muito, sim. Cresceu a criminalidade, o seu governo cresceu a violência, o seu governo cresceu o desemprego, o número de pedágios, cresceu a filas nos hospitais e cresceu a droga nas escolas. Quero dizer a você que quando eu assumi a Prefeitura de São Paulo, o problema mais grave eram das favelas. Fizemos o projeto Singapura, onde as crianças têm escola, tem creche dentro do Singapura. Construímos, na realidade, um endereço para o favelado. O favelado tem um endereço. E quanto às drogas que eu me referi, e que você disse que eu não cumpri sim. Nas escolas municipais, tem guardas municipais. Tudo que eu me referi ao tráfico de drogas é nas escolas estaduais. Nas escolas estaduais está tudo campeando absolutamente livre. E além disso, Mário Covas, eu quero repetir aqui, que você, quando fala mal do Paz exatamente, você que está me ouvindo e que sabe que o Paz é de boa qualidade, quem sabe você que é o rico, nunca foi no Paz, mas você sabe que a sua empregada, o seu funcionário, vai para o Paz, o pobre da favela vai para o Paz. E você quer acabar com o Paz, Mário Covas, é por isso que você não vai ser reeleito. Você está acabando com as verbas do Pérola Baito. Você mente quando diz que o leite é importado. Eu mostrei aqui um certificado do Ministério da Agricultura que diz que o leite é nacional. Quero dizer para você que quando fui prefeito de São Paulo, eu, graças a Deus, mudei a cara dessa cidade. Fiz o Paz sim, fiz o Singapura, fiz o Leve Leite, vou levar para o interior tudo isso. Fiz túneis sim, fiz viadutos, fiz pontes, fiz avenidas, urbanizei, dei 100 mil empregos. A réplica do candidato Mário Covas. Quem fala que o Paz deve ser fechado não sou eu, é a Justiça, é o Ministério do Trabalho, que localizou lá dentro milhares de infrações,
Quem diz que o PAS deve ser fechado são as instituições médicas. Quem diz que o PAS deve ser fechado são os 568 protestos existentes contra o PAS. Na realidade, eu mantenho o Hospital Pérola Bainton, é mantido pelo Estado. Só nesse ano recebeu 42 milhões. Tem 12 milhões e 600 mil de almoxarifado, de material dentro do almoxarifado. Se o seu Pinotti resolveu pedir demissão agora, foi porque quis pedir demissão. Porque neste ano ainda, a sala de cirurgia do Pérola Bainton foi feita nova. Ele recebeu muito dinheiro. A e é por isso que o do candidato Paulo Maluf, por favor. Lamento, Mário Covas, que você confessa que quer acabar com o PAS. E quer acabar com o PAS com um mero expediente jurídico. E os doentes que vão para os 17 hospitais, para os 200 postos de saúde, é igual a mentira que você deu agora, porque a vacina contra sarampo não é responsabilidade do PAS, é responsabilidade do governo do Estado. Você tinha a responsabilidade de vacinar e você tinha a responsabilidade de comprar a vacina. E você diz que deu 42 milhões de reais para o Pérola Bainton? Pois bem, doutor Pinotti, num debate que teve ontem, ao vivo, no programa Opinião Nacional da Rede Cultura, ele disse que estava sendo estrangulado financeiramente por razões de ordem política. Ora, Mário Covas, é crime, é criminoso ver eventualmente amanhã alguém morrer por falta de verbas e por pressão política. Eu quero dizer que o professor Pinotti é um grande diretor do Pérola Bainton e eu lastimo a sua saída. O senhor Paulo Maluf tem direito a fazer agora a próxima pergunta. Não, acho que está dentro do regulamento do debate. É? Sim. Por favor, o senhor fará a próxima pergunta, doutor Paulo Maluf. Mário Covas, quando você estava em campanha eleitoral agora, em 94, você fala em promessas de campanha, você fez muitas promessas na televisão para os funcionários e mais do que isso, você assinou documentos que não ia privatizar empresa nenhuma. Você quer me explicar porque depois que você tomou posse, você mudou de ideia e entregou tudo? Agora entregou tudo. O que quer dizer entregou tudo? O que quer dizer entregou tudo? Lembra-se quando o senhor veio dos Estados Unidos achando que aquela crise asiática ia prejudicar o presidente Fernando Henrique e já chegou aqui com áreas de candidato a presidente? No dia seguinte o senhor viu que tinha pisado no tomate, correu lá para agradá-lo e correu lá pensando que a privatização da CPFL ia se afundar em vista da crise. Pois ela foi feita e o resultado foi que foi vendida com 78% de ágio. 78% de ágio. Este dinheiro não foi gasto, não. Esse dinheiro pertence à CESP, porque a CPFL pertence à CESP. E, portanto, esse dinheiro foi ajudar a CESP a consertar a situação que começou a arrebentar quando o senhor era governador. Por outro lado, a Eletro também pertence à CESP. E, portanto, quando foi vendida, e foi vendida com um ágio enorme, o maior ágio que uma empresa já teve, 99% de ágio, o dinheiro também foi para dentro da CESP, para vencer valores da CESP, para diminuir a dívida imensa que o senhor deixou na CESP. Mais do que isso, a Eletropaulo, dividida em duas empresas, foi vendida. 30% disso foi pagar a dívida que os senhores deixaram. Dívida acumulada. 30% disso foi para pagar o PED. E mais, grande parte disso pagou os 20% que nós tivemos que pagar ao governo federal pelas dívidas que os senhores deixaram. Como a da Paulipetro. O senhor deixou uma dívida na Paulipetro, paga agora de 500 milhões, aliás, paga não, arrestada pela justiça. A sua megalomania acabou fazendo com que aquele sonho, que era meramente eleitoral, se transformasse numa dívida que está sendo paga. Paulo Maluf tem direito agora à réplica, por favor. Esta dívida não é dívida. Esta é uma precatória que foi feito um acordinho judicial. E os advogados que estão me ouvindo sabem que uma dívida que você tem eventualmente que pagar daqui 10 anos, você paga com 50%, 60% de desconto.
pagou só com 15% em véspera de campanha eleitoral. Mas a minha pergunta é o seguinte: será que você fala tanto na CPFL? Será que o apoio do Antônio Hermílio na televisão é porque ele comprou a CPFL do governo do Estado? Quero dizer o seguinte: não deixei nenhuma dívida. Nunca reclamaram das minhas dívidas, nem o governador Montoro, que me sucedeu, nem Quércia, nem Fleury, nem você nunca, quando foi pedir meu apoio na sede do PPB em 94, no segundo turno. Agora eu pergunto, e quero que você responda: para receber nosso apoio, diz Marta Suplicy, em 94, você assinou um documento que comprometia a não privatizar as energéticas, a defender o Banespa. Por que você traiu o compromisso que você assinou com a Marta Suplicy? Tempo esgotado, passamos à tréplica do candidato Mário Covas, por favor. Em primeiro lugar, eu não menti coisa nenhuma. Na realidade, o que eu me comprometi foi de defender o Banespa. E se houve alguém que defendeu o Banespa, fui eu. Só que o Banespa saiu da mão de São Paulo mesmo antes de eu assumir. E saiu da mão de São Paulo porque o levaram a uma situação que a lei permitia ao Banco Central de intervir. Bem que eu lutei contra ele. E você é testemunha que eu lutei. Você leu no jornal. Chegou um instante que eu prometi, ou me comprometi, e aprovei na Assembleia, e depois mandei para o Congresso Nacional um documento pelo qual estávamos dispostos a pagar 50% da dívida em bens, em ativos, para recobrar o Banespa. Demoraram tanto tempo para votar isso que no final a dívida já não era pagável. E, portanto, por isso o Banespa passou para a área federal. E, inclusive, para pagar os 20% da dívida monstruosa que o senhor ajudou a criar. Neste momento, nós faremos a última pergunta deste bloco, que deverá ser feita pelo candidato Mário Covas ao candidato Paulo Maluf. O senhor falou agora há pouco que eu pus na internet alguma coisa a respeito da sua família. Não é do meu estilo fazer esse tipo de coisa. Não costumo falar da família de ninguém. Até porque o senhor tem suficientemente defeitos para eu falar, não preciso tratar os demais membros da sua família, nem é do meu estilo fazer isso. Mas, infelizmente, e só porque o senhor é casado, é que eu trato do assunto. Como é o negócio do fornecimento de frango da sua família para a prefeitura? Por favor, a resposta de Paulo Maluf. Este é um processo absolutamente regular, aprovado pelo Tribunal de Contas, inclusive investigado pela sua polícia. Eu trago aqui o relatório da sua polícia. Você nomeou um delegado que disse que não tinha nenhuma irregularidade. Quando este delegado disse que não tinha nenhuma irregularidade, ele foi removido. Aí nomearam um segundo para condenar. Foi o delegado Arlindo Orzomaso. Ele declarou depois de 6 meses que não tinha nenhuma irregularidade. Foi tudo comprado e vendido, entendeu? Pelo preço mais barato, dentro da lei. Aí vocês demitiram o Arlindo Orzomaso e nomearam um terceiro delegado, Dr. Hércules Crespi Filho, que aqui no seu relatório final, ao Procurador-Geral de Justiça, ele diz o seguinte: dessa forma entendemos que todas as diligências determinadas por Vossa Excelência foram cumpridas integralmente, razão pela qual damos por concluído o presente procedimento de polícia judiciária sem o formal indiciamento de qualquer um dos investigados. Depois, meu caro Mário Covas, quero dizer para você muito claro: sou casado com a Silvia há 43 anos. Tenho muito respeito por todas as senhoras, mas a Silvia é uma mulher que não merecia neste debate você está atacando. Porque você mente descaradamente. Ainda ontem, no debate que teve com o doutor Pinotti, com o seu secretário da Saúde, eu tenho aqui exatamente a razão da demissão. Você não deu 46 milhões de reais, você não deu. Você deu somente 37 milhões de reais. Agora, se você quer falar em desonestidade, eu te pergunto, Mário Covas, e o CDHU, as casas populares, o Gororama, que os tucanos chamam de Gorograna, que tem mais de 130 processos, seu afilhado, por que você não o demite? Maluf, eu só estou falando de você, só estou falando desse assunto porque você é casado e, portanto, não é dirigido à sua esposa, é dirigido a você. Até porque eu acho que a sua esposa não faria isso, você faz. Há uma empresa da qual ela é sócia com a sua filha. Essa empresa vendeu frangos para uma outra empresa que é do cunhado dela, comprada por alguém que é casado com uma sobrinha sua e que trabalhava na Eucatex, onde o senhor botou 1.500 funcionários agora na rua,
em favor do emprego, naturalmente. Por outro lado, essa empresa passou a receber por antecipação dinheiro. Não há nada contra ela, mas eu fico me perguntando por que o doutor Djalma Lofrano, desembargador, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, determinou a quebra do sigilo bancário da empresa Obelisco. Não há nada com relação a isso, mas então por que faz isso? A Adoro foi condenada no estado de Minas Gerais porque vendia material e esse material tinha que ser depositado dinheiro em nome a tréplica do candidato Paulo Maluf, por favor. Me parece que o candidato Mário Covas não quis ouvir. Eu disse que todos os inquéritos feitos foram arquivados e as contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Agora, eu perguntei ao candidato Mário Covas que o CDHU, as casas populares, ele gosta muito de dizer que constrói casas populares. Não diz que tem mais de 130 processos com superfaturamento. E ele não demite o afiliado dele, Gorohama, que todos os tucanos chamam de Gorograna e todo mundo sabe que é um indivíduo que está lá para fazer o caixa. Olha, em matéria de desonestidade, viu, Mário Covas, quero dizer para você, você tem exemplos no seu governo para olhar no espelho e não poder criticar ninguém. Vamos, nesse momento, a mais um intervalo. Não, eu só tinha direito de resposta. Ok, vamos conceder o primeiro direito de resposta porque uma pessoa foi ofendida. Eu não ofendi ninguém, eu contei o que está nos jornais. Sim, foi chamado o governo de desonesto, houve uma referência. Por favor. É uma desonestidade que todos os jornais dizem. Por favor, o senhor tem o direito de resposta. Olha, essa é uma disputa que eu não faço. Em matéria de desonestidade, é uma disputa que eu não consigo. Nisso, o senhor leva a palma de longe. De longe. O senhor ganha com farta vantagem. Na realidade, aquilo que o senhor se refere, que é o que o seu marqueteiro mandou o senhor falar, o senhor está desde o começo me xingando de ladrão, desde o começo me chamando de mentiroso, está pensando que eu vou perder a calma consigo? Não vou, não. Até porque quem está nos vendo é capaz de comparar. E sabe quem é ladrão e quem não é. Sabe da história de cada um de nós dois. Sabe como é que nós agimos. Portanto, não venha com essa história de chamar funcionários que trabalham no Estado como se fossem ladrões. Eles não são, não. Não são, não. Eles não foram, não tem nenhuma destas coisas, não tem os 48 processos que tem contra o senhor. Ok, o direito de resposta está encerrado. Nós vamos agora para mais um intervalo. Voltaremos dentro de instantes com o quarto bloco deste debate. Rede Globo, eleições 98. Eu vou te dar uma dica sensacional. Essa é a Semana da Beleza aqui nas lojas Americanas. Então, a hora que você chegar aqui, você vai encontrar as melhores marcas pelo menor preço. Em perfumaria, cosméticos, lingeries, meias, tem tudo com preço de arrasar. O hidratante Monange, R$ 1,99. Barato, né? E olha, ainda tem mais. Calcinha sutiã Val França a partir de R$ 4,90 cada. É a Semana da Beleza aqui nas lojas Americanas. Aproveite, a dica é 10, hein? Vem! Lojas Americanas. Na Conibra você ganha mais e ganha mais. Ganha no preço! Frente a frente aqui na Globo, os dois candidatos que disputam o voto de 23 milhões de paulistas na eleição de domingo para o governo estadual. Lembramos que eles têm 30 segundos para perguntar, 2 minutos para responder, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Abrindo este quarto bloco do debate, cabe agora ao candidato Mário Covas perguntar ao candidato Paulo Maluf. Paulo Maluf, o seu negócio é tocar obras, túneis, viadutos, grandes avenidas, sempre com preço muito mais caro. Você sempre foi muito fraco no social, mas o povo precisa de ações sociais. Quando você fala em educação, você fala em construir escola. Isso é construção civil, não é educação. Educação é qualidade de ensino. Agora você repete um papagaio que vai ser um tocador de projetos sociais. Projeto social se lidera, se discute com a população, não se toca, porque a gente, resposta Maluf, do não é candidato gado. Paulo Maluf, por favor. Sim, projetos sociais, por exemplo, é tratamento da saúde. Aqui no intervalo agora, recebi uma carta do professor Pinotti, que tem um dos melhores hospitais do mundo, o Pérola Byton. Diz aqui a carta assinada pelo professor Pinotti que é problema social. Saúde pública. Indignado, quero repor a verdade.
A verba de 97 foi de 46 e a de 98, quando dobramos o atendimento, diminuiu para 37 milhões. Consegui recursos em Brasília e quando chegava o orçamento, era diminuído em igual quantia. O que esse governo quer é acabar com o Pérola, com o PAS, desmontar seu próprio sistema de saúde, privatizar a saúde e vendê-la como mercadoria. Assina professor José Aristodemo Pinotti. Quero dizer também para você, Mário Covas, que no seu direito de resposta, você baixou o nível do debate, que o tempo vai mostrar quem é ladrão. Eu quero dizer para você que o tempo vai mostrar quem é ladrão. Vai. Nós vamos ficar vivos. Eu espero ganhar essa eleição, mas qualquer que seja o resultado, nós vamos estar aí para assistir acontecimentos futuros que vai mostrar para São Paulo quem é o ladrão. Sobre acontecimentos, sobre problemas sociais, eu discuto com a população, sim. Quando eu fiz o PAS, eu demorei 2 anos e meio para atender a saúde pública deste município maravilhoso que eu adoro, que é São Paulo, e que vou agora levar, atendidas as peculiaridades locais, para as grandes cidades do interior, inclusive para os hospitais que estão fechados por incúria do governo do Estado. Na parte de educação, quando governador, eu não fechei nenhuma escola. Você fala em problema social, você fechou todas as escolas rurais do Estado. Quando a gente vê que em vez de as crianças receberem uma professora, o que acontece? As crianças têm que vir para cá. Não, você foi o pior governador do Estado de São Paulo para os problemas sociais. A réplica do candidato Mário Covas. Em primeiro lugar, vamos deixar uma coisa bem clara. O doutor Pinotti não é dono do Pérola Byington. Não tem nada de propriedade dele. Ele trabalha lá. Ele é funcionário lá. O doutor Pinotti, na realidade, recebe recursos do Estado, como o hospital inteiro. O hospital funciona às custas do Estado. E se ele é bom porque o Estado dá o dinheiro para ele ser bom. O doutor Pinotti não quer ficar lá. Aliás, diga-se de passagem, ontem na televisão ele levou um passeio do secretário da Saúde do Estado. Foi um massacre aquilo que aconteceu no debate entre os dois. Por outro lado, eu não fechei escolas na área rural. As escolas da área rural tiveram uma subdivisão. 1/3 delas, os municípios é que assumiram. Outro terço está funcionando. Onde havia escolas com alunos que estavam em várias séries diferentes e um professor, é que foram reajustados para outras escolas onde as crianças têm melhor qualidade de ensino. Essa é que é a verdade. A tréplica, por favor. Você que está me ouvindo sabe que isso não é verdade. As prefeituras hoje têm que gastar uma parte dos seus recursos para mandar buscar as crianças de madrugada. As prefeituras de São Paulo, com a municipalização, ficaram com menos 15% do seu orçamento através da emenda 14. Em matéria de escolas, você dividiu as crianças que estavam, todas elas, inclusive irmãos da mesma escola, entre 1ª, 4ª e 5ª e 8ª. Você, Mário Covas, além disso, acabou com o problema da avaliação. Então, em parte social, em escola, quero dizer para você que é uma tristeza. Tristeza porque a gente vê que, por razões políticas, é obrigado a sair do Pérola Byington um homem que, sendo funcionário, sendo professor, tendo sido reitor da Unicamp, tendo sido 2 vezes secretário do Estado da Educação e da Saúde, você prescinde do seu concurso por absoluto ódio que você tem político dessa pessoa. Isso por favor, triste. O senhor Paulo Maluf agora fará a pergunta ao candidato Mário Covas. Mário Covas, você não explicou bem e acho que a população quer saber. Hoje, o problema de drogas nas escolas continua sendo verdadeiramente um pesadelo para os pais, um pesadelo para as crianças que não querem se drogar e tem sido um maná dos traficantes que entram nas escolas, vendem lá dentro e até matam professores. Você quer explicar isso? Explicar isso? Eu já lhe disse o que foi feito. Além disso, hoje se tem mais algumas coisas. A polícia faz o PROERD, que é o programa das escolas para defesa das drogas e que atinge todas as escolas. Hoje tem o programa Extra Escola, que é dado para crianças maiores e fora da escola, crianças de 14 a 17 anos de idade. Hoje se tem projetos
como o Quixote para os drogaditos, que funciona numa série de municípios e que dá atendimento, dá instrução, dá profissionalização para crianças. Hoje, os municípios têm convênios com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, inclusive com este objetivo. Parece que o Sr. Maluf esquece que na Constituição a atribuição para o combate à droga, em primeiro lugar, é da Polícia Federal. Isso não desobriga a Polícia Estadual, que tem um enorme acervo de trabalho feito no DENARC e no GAP, duas instituições voltadas para a droga. Ela aumenta, mas a droga não é só o combate ao traficante, é também a atenção àquele que é vítima do traficante. Pois bem, não houve um único órgão, um único hospital do Estado, o PAS, que dê um mínimo de assistência àquele que sofre a influência do traficante, que sofre na mão do traficante. A polícia de São Paulo, aliás, considerada boa. Outro dia o senhor foi num programa de rádio e disse que não se encontrava um veículo na rua. Um repórter saiu e, atravessando a 23 de maio até Berrini, encontrou 14 carros de polícia. E o senhor não concordou, não acreditou, quis desmentir. Aquele que foi medir queria fazer outro trote e novamente entrou pelo cano. A réplica de Paulo Maluf. Trote, Mário Covas, você passou em 35 milhões de brasileiros que moram em São Paulo. Tá rindo, é? Você acredita no que ele está falando? Que está combatendo a droga nas escolas? Você que está em casa, acredita que tem policiamento? Você acredita que em 4 ou 5 quarteirões tem 14 veículos? Desonestidade é isso, Mário Covas. É você afirmar coisas que não são verdadeiras. Você acredita que está gerando emprego na cidade de São Paulo? Você acredita que seu filho está a salvo das drogas? Pois bem, semana passada, um soldado da Polícia Militar que estava guardando uma escola foi assassinado brutalmente por 3 traficantes de droga. Um outro foi baleado e queimado vivo. Isto é o retrato de uma falta de comando. São Paulo não tem governador. São Paulo precisa de um governador firme e decidido e não um governador fraco. A tréplica de Mário Covas. Por que é que o senhor sempre acha que tem que ser assim? Por que é que o senhor acha que um governo tem que se impor pelo medo e pelo terror? Um governo democrático não se impõe assim. E isso é o jeito do governo fascista que o senhor representa. De um governo que é igual ao de Hitler, igual ao de Mussolini. Um governo que, afinal, quando se instala, o que faz é dizer que os seus secretários têm medo dele. Portanto, tudo aquilo que acontece com os secretários é da sua responsabilidade, porque se ele tem medo de si, o que ele faz é com a sua ordem. E foi com a sua ordem que o seu secretário da Segurança disse que para se defenderem da violência aqui em São Paulo só havia um jeito, e o jeito era a população se armar. Isso foi o que disse o seu secretário. Foi o pior governo para a segurança, foi o seu governo. O regulamento prevê que, nesse momento, haja uma inversão na sequência de perguntas e, portanto, o candidato Paulo Maluf fará agora a sua intervenção perguntando a Mário Covas. Mário Covas, você disse que saneou as finanças do Estado. Eu lhe pergunto, você pegou o Estado com a dívida total de 40 bilhões e hoje está com 76. Você vendeu ou entregou quase todo o patrimônio do Estado. Você quer dizer, pode explicar isso? Em primeiro lugar, não tem nada de 76, não. Aliás, o seu amigo que foi representá-lo na discussão com o Nakano foi pura e simplesmente massacrado, humilhado. O que ficou demonstrado depois da discussão é que o senhor entrou com $1,5 bilhão de dólares de dívida na prefeitura e saiu com 7 bilhões de dólares, que já estão em quase 9. Nós não. Nós temos hoje, ao longo desses 4 anos, a dívida de São Paulo hoje é igual àquela quando nós assumimos. É 42 bilhões de dólares. Por quê? Porque nós renegociamos a dívida, hoje ela paga 6% de juro por 30 anos. Ela foi renegociada de uma forma excepcional.
Ninguém até hoje fez uma negociação deste tipo e, ao mesmo tempo, ela não foi exclusiva para São Paulo, ela foi para todos os estados. São Paulo não foi beneficiado em especial, recebeu as mesmas coisas que os outros estados estavam recebendo. Mas a renegociação foi feita e, além disso, nós pagamos 20% da dívida. Os outros 80%, corte feito em março de 96. Foi dali que o corte da dívida foi feita. A dívida hoje aumentou apenas 14% em relação ao instante que eu assumi. A do senhor passou de 1,5 bilhão para 8 bilhões. E passou assim, emitindo precatórios falsos, emitindo títulos da dívida contra precatórios falsos, e que hoje pesam nessa dívida. 1,5 bilhão o senhor emitiu e só pagou 300 milhões. Os outros estão rodando por aí e estão encarecendo a dívida do Estado. O senhor destruiu a prefeitura, como aliás, lá atrás, destruiu o Estado de São Paulo. Candidato Paulo Maluf, a sua réplica, por favor. Interessante. O governador Mário Covas diz que lá atrás, há 16 anos, que ele fala de 1970, 1930, Hitler, Mussolini, sabe? Está lá no fundo da história. Diz que eu destruí a prefeitura, mas ele não teve vergonha na cara de ir na sede do PPB quando eu era prefeito, e ele era candidato ao governador contra Francisco Rossi no segundo turno, e veio pedir o meu apoio. Aí ele me elogiou, não tinha defeitos, levantou minha mão, cantamos o hino nacional, me abraçou para pegar meus votos, e ele não me insultou, ele foi para lá. Agora, quanto aos precatórios, quero dizer o seguinte, Mário Covas, a Prefeitura de São Paulo deve, no total, um orçamento. E o governo do Estado de São Paulo deve mais de 2 orçamentos. E não paga precatórios, conforme diz a Folha de São Paulo, do dia 13 de outubro, que não saneou as finanças. Por favor, a tréplica do candidato Mário Covas. Olha, hino nacional eu canto até com o senhor. É alguma coisa que eu me dou o direito de fazer. Cantar hino nacional, até na sua presença eu canto. Por que o senhor tem medo da história? Por que as coisas que representam o seu passado o senhor tem medo? Por que é que toda vez que a gente fala nas coisas que aconteceram, o senhor não gosta? O senhor tem vergonha das coisas que fez? O senhor acha que o seu passado é muito dramático para a gente rememorar aqui? O senhor quer só viver da promessa do futuro, que aliás nunca é cumprida? Como não foi? Acabei de mostrar 24 promessas que o senhor fez, nenhuma foi cumprida. Quando o senhor fala em discutir programa, é discutir esse tipo de promessa. É discutir essa coisa que o senhor não tem a menor intenção de cumprir. São palavras, e palavras vãs. Eu tenho muito respeito por isso, tenho muito respeito por prometer, porque o que eu prometo é compromisso, é para cumprir. Vamos agora à pergunta que encerra este penúltimo bloco do debate. Agora o senhor Mário Covas perguntará ao senhor Paulo Maluf. Senhor Paulo Maluf, o senhor outro dia, o senhor tem se mostrado muito contrário ao aumento de impostos, a esta coisa toda, e outro dia até meio desavisadamente, falando na Bandeirantes por telefone, não sabia que o senhor estava na outra ponta, o senhor falou que nunca aumentou o imposto na prefeitura. Aumentou e aumentou muito. O senhor aumentou o IPTU entre 232% e 236%. E as taxas aumentou 96%. A sua resposta, por favor. Não é verdade, Mário Covas. Mais uma vez, você dá ao povo de São Paulo, infelizmente, um exemplo de uma grande ignorância sobre o assunto. Quando eu fui eleito em 92, a prefeita Luísa Erundina quis cobrar um imposto progressivo, um imposto de até 2%. Você se lembra que a justiça impediu. Eu assumi e fixei um imposto não progressivo, não de 2%, de 0,6%, que permaneceu 93, 94, 95, 96, 97 e 98, porque inclusive o prefeito Celso Pitta não aumentou imposto nenhum. Posteriormente, a justiça derrubou aquela liminar e autorizou a cobrar um imposto progressivo, inclusive os atrasados. Eu abri mão desta cobrança porque eu sou contra o aumento de impostos. Além disso, é bom que se diga que 30% da população de São Paulo, os de baixa renda, não paga imposto nenhum. Foi exatamente no meu governo que eu dei a eles não só anistia, como liberei do pagamento de impostos.
Agora, Mário Covas, vem aí um pacotaço, vem aí imposto em cima do pensionista, vem imposto em cima do aposentado, em cima do funcionário público. Eu já desde pronto digo, eleito governador de São Paulo, estarei ao lado do presidente da República para aprovar as reformas, mas não reformas que penalizem o pobre, reformas que, se tiver que penalizar alguém, é o especulador, é aquele que joga na bolsa, é o banqueiro, é o rico e é o sonegador, onde todo mundo paga menos. Nós temos que pegar o sonegador que não paga e este sim fazer pagar, e não como este pacote agora está prevendo, o pagamento dos pobres. O pobre tem pouco para você tirar, não tem nada para tirar. Vamos defender os pobres. A réplica do candidato Mário Covas. Pela Lei 11.457 de 93, o senhor elevou a taxa de limpeza pública em 80%. O senhor confunde a alíquota com o valor sobre o qual incide a alíquota. A alíquota é de 0,6, mas quando o senhor levanta o valor sobre o qual ela incide, aumenta o imposto sim. O senhor aumentou, pela Lei 11.457 de 93, o senhor elevou a taxa de limpeza pública em 80%. Pela Lei 11.960 de 95, aumentou a base do cálculo do IPTU relativamente à lei de 93 pela alteração do valor do metro quadrado de construção. Isso deu para casas, para o IPTU, 236% a 262% de aumento. E ainda em 1995, ao sair da unidade fiscal do município para o FIR, o senhor ainda deu um lancezinho aumentando mais 16%. O senhor aumentou e aumentou exatamente do pobre. Exatamente do pobre. A sua tréplica, por favor. Você, Mário Covas, é muito mal informado. 30% das construções pobres da cidade não pagam nenhum imposto. E você aí confessou que você errou na pergunta. Você disse que eu aumentei imposto. Eu aumentei imposto e você disse que eu não aumentei imposto. Você disse que eu aumentei taxa. Taxa não é imposto. A taxa o Tribunal de Contas do município obriga. Quando você tem um serviço, se você não cobrar aquele serviço pelo custo, é crime de responsabilidade. Eu poderia até ser processado e ter que pagar do bolso se não seguisse as determinações do Tribunal de Contas do município. Agora a população de São Paulo sabe que quando eu era prefeito, tinha um prefeito, mas ninguém sabia quem era o governador. Nós estamos encerrando a quarta parte do debate. Depois do intervalo, você vai ver as considerações finais dos candidatos. Rede Globo, eleições 98. E de acordo com o regulamento do debate, este quinto e último bloco foi reservado para as considerações finais dos dois candidatos, com o tempo de 2 minutos e 30 segundos para a fala de cada um. O primeiro a fazer as suas declarações finais, encerrando sua participação neste debate, será agora o candidato Paulo Maluf. Muito obrigado a você que está nos ouvindo, escutando e vendo até altas horas da noite. Muito obrigado à Rede Globo. Eu quero dizer a você, neste último debate, para resolver os problemas de São Paulo, meus amigos, é preciso coragem. É preciso, antes de tudo, muita coragem. Coragem para defender São Paulo. Coragem para ir para Brasília e trazer recursos para São Paulo. Coragem para combater as drogas nas escolas. Coragem para dar segurança para você. Coragem para ter certeza que vai ajudar a resolver o emprego daqui de São Paulo. Eu não entendo, governador Mário Covas, que com uma certa fraqueza nesses 4 anos, e até um pouco de medo, ele num debate tão importante como esse, está suando. Você acha que um governador assim pode resolver os seus problemas? No momento de crise mundial, você pode ter um governador fraco ou você precisa de um governador de personalidade. Se você acha que o problema das drogas nas escolas está bem, você tem que votar. Se você quer resolver, vote em Paulo Maluf. Se você acha que tem que terminar o Pérola Byton, você sabe em quem votar. Se você acha que o Pérola Byton vai funcionar, você vota em Paulo Maluf. Se você acha que tem que acabar com o PAS, você sabe em quem votar. Se você acha que o PAS tem que continuar, vote em Paulo Maluf. Se você acha que o problema de segurança pública está bom, você
que está me ouvindo, que sabe que está preso dentro de casa, você que não pode nem dar uma volta no quarteirão, se você sabe que isso está bom, você tem quem votar. Agora, se você quiser que a rota vá para a rua, que a polícia seja prestigiada, que a polícia realmente enfrente os bandidos, se você quiser que bandido tenha medo da polícia, e não como hoje, bandido assalta a delegacia, bandido mata soldado, se você quiser que essas coisas mudem, você sabe que você pode votar em Paulo Maluf. Se você quiser verdadeiramente que não haja uma proliferação de pedágios em todo o estado de São Paulo, você sabe quem é que vai lhe defender. É por isso que eu venho nesse final. Pedir seu voto sim, pedir uma chance para ser o seu governador, com firmeza e com coragem. De acordo com o sorteio feito no início do debate, fará agora suas considerações finais o candidato Mário Covas. Olha, eu quero agradecer a todos, particularmente aqueles que nos ouviram, aos participantes, ao mediador, mas quero agradecer algumas pessoas em particular. Eu quero agradecer ao funcionalismo que permitiu que esta obra fosse feita na área da educação, na área da saúde, na área da segurança, na área da saneamento básico, enfim, em todos os setores que compõem a agenda social do governo. Eu quero agradecer a todos esses apoios que eu recebi, de figuras muito significativas e de partidos de muita nitidez. Eu quero agradecer a militância do meu partido, que brigou desde o primeiro instante para que a gente atingisse esse objetivo. Se o senhor quer, se o senhor não tem medo da história, mas se a história para o senhor é um patamar dentro do qual o senhor enxerga o passado e através dele o futuro, eu acho bom o senhor lembrar da história. Há quem tenha medo da história. E não é da história lá de trás, é da história recente. Sabe por quê? Porque morreu muita gente neste país. Muita gente foi torturada. Foi torturada por uma ditadura que o seu Paulo Maluf apoiava. Enquanto se fazia o comício das diretas, se abria um cemitério para enterrar pessoas assassinadas pelo regime que ele apoiava. É lógico que ele tem medo da história, mas sobre isso não se faz graça, não. A história, na realidade, é a história de quem só sabe fazer grandes obras por preços caríssimos. Ele detém todos os recordes de preço em estrada, em túnel, em avenidas, mas que não tem nenhuma vocação para tratar do ser humano, da pessoa. Se o senhor quiser o leve leite, se o senhor quiser o médico de família, o Qualis, o trem espanhol, se o senhor quiser aumento do metrô, se o senhor quiser hospitais, na realidade, aposte em quem gastou 71% do orçamento no social contra 52% que Maluf gastou. Olha, o senhor nos ouviu, não hoje, mas esse tempo todo. A avaliação é sua. Eu lhe peço o seu voto e lhe peço o seu apreço. Tempo final, encerrado. é o pouco que eu lhe posso oferecer. Das suas considerações finais, a Rede Globo vai encerrando aqui o debate entre os candidatos ao governo de São Paulo. Agradecemos a presença dos candidatos. Obrigado também a você que nos acompanhou esta noite. Esperamos que o encontro desta noite seja para você decidir o seu voto. Uma boa noite a todos e um bom fim de semana.